Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa aula. Meu nome é Alisson William, sou médico psiquiatra, sou mestrando do MESTED, mestrado profissional em ensino na saúde e tecnologias educacionais da Unicristos. Tenho como orientadora a professora Débora Pedrosa e essa é a aula número 4 do nosso mini curso sobre suicídio. Se você ainda não viu as aulas anteriores, fica a dica, certo? Veja as 3 aulas anteriores para que você possa tirar um melhor proveito dessa aula de hoje, ok? Então, as aulas anteriores, a aula de introdução, fatores de risco, fatores protetores, todas importantes para que você hoje consiga compreender bem a aula de gradação do risco de suicídio. Vamos lá, então, para a aula? Como você já viu na metodologia das aulas anteriores, sempre trazendo casos clínicos, e dessa vez não vai ser diferente, mas eu vou aproveitar os 2 casos clínicos que eu trouxe nas aulas anteriores, certo? Para a gente fazer um comparativo entre os casos clínicos. Esse primeiro, que é o caso que eu trouxe lá na aula de fatores de risco, vocês vão perceber que eu modifiquei algumas coisas, de propósito, obviamente, certo? Para, enfim, ficar mais interessante para a aula de hoje. O caso clínico número 2 ele está igual, certo? Então, se você acabou de ver as aulas número 2 e 3, certo? Esse caso clínico número 2 aqui, se você lembrar bem de todos os aspectos, você pode pular. Mas o 1, eu considero importante fazer a leitura novamente. Eu vou fazer a leitura dos 2 normalmente, certo? Porque pode ser que tenha alguém que tenha clicado somente na aula número 4 agora, né? Então, precisa ver os casos na íntegra, ok? Identificação. JMC, sexo feminino, 48 anos, médica, queixa-se de estar mais triste, chorando com uma frequência maior, com dificuldade para dormir, bem como não vem se alimentando bem. Tais sintomas iniciaram há 5 meses após o falecimento da mãe. Desde então, a paciente passou também a apresentar ideias relacionadas ao fim da vida. Quando questionada sobre ideação suicida propriamente dita, a paciente afirmou que pensava nisso e chegava a planejar utilizar medicamentos injetáveis para tal. Quando era adolescente e terminou um namoro, tentou se matar tomando remédios. Os fatores que a fazem pensar em não cometer o suicídio são os filhos, mas no momento a paciente não tem perspectivas em relação ao seu futuro. E aí ela diz, né, a minha vida não faz mais sentido. Antecedentes pessoais patológicos, ela é hipertensa, uso de losartana, antecedentes familiares, mãe com histórico de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, um tio falecido por enforcamento. De substâncias psicoativas, essa paciente faz um uso esporádico de álcool, mas chega a fazer consumo excessivo em determinadas ocasiões. Nega tabagismo e uso de drogas ilícitas. Contexto atual, divorciada há 3 anos, tem uma relação difícil com um ex-marido, vive com 2 filhos, um do sexo masculino de 18 anos e outro do sexo feminino de 15 anos, com os quais mantém boa relação. Caso clínico número 2, esse, só reforçando, sem alterações em relação ao caso que foi apresentado lá na aula de fatores protetores. MDSL, sexo feminino, 32 anos, casada, professora, católica. O paciente se queixa de que há 3 meses vem se sentindo mais triste, chorosa, com aumento do apetite, não vem conseguindo dormir bem, sua capacidade de concentração está reduzida, isso vem interferindo de modo significativo em seu trabalho. Não consegue identificar um fator desencadeante. Foi tudo acontecendo de forma gradual. Quando percebi, já estava assim, o paciente coloca. Questionado sobre ideação suicida, a paciente refere, seria bom se Deus me levasse. Mas não há um planejamento suicida. Acrescenta que não teria coragem, entre aspas, né, para realizar tal ato. Não posso tirar minha vida. Tenho meus filhos para criar e, além disso, tenho medo de ir para o inferno. Antecedentes pessoais patológicos. Tem síndrome dos ovários policísticos em uso de anticoncepcional. Antecedentes familiares, um pai com histórico de transtorno de ansiedade generalizada. De substâncias psicoativas, é uma paciente que não utiliza álcool, cigarro, nem drogas ilícitas, nem tem histórico de utilização. E o contexto atual, essa paciente vive com um esposo e 2 filhos, de 3 e 5 anos, com os quais mantém boa relação, mora próximo de casa, mora próximo da casa de seus pais e os encontra com frequência. Pessoal, para aí agora e vamos tentar responder essa pergunta. Qual o risco de suicídio de cada paciente?
Como vocês já viram nas aulas anteriores, uma dinâmica interessante seria talvez você tentar rever e já tentar bolar agora já de bate-pronto qual seria o risco de suicídio para cada uma. Mas, obviamente, depois dos conceitos que forem abordados ao longo dessa aula, vai ficar bem mais tranquilo definir qual o risco de suicídio para cada uma delas e, obviamente, no final da aula eu vou trazer novamente os casos para que a gente possa fazer esse exercício, ok? Então vamos lá. Primeiramente, é importante que todos vocês saibam, galera, que não há uma precisão na determinação do risco de suicídio. Embora haja escalas, né, e lá na plataforma Save há essas escalas, as principais utilizadas, né, mas não há uma fórmula específica que permita definir com exatidão qual o risco de suicídio em que aquele paciente se encaixa naquele momento. De forma que a nossa análise clínica, a história clínica e a nossa percepção naquele momento acabam se tornando muito importantes. Embora as escalas, obviamente, ajudem bastante, né, a objetivar a nossa avaliação. Recomendo verificar elas, dar uma olhadinha, porque melhora bastante a sua entrevista. Os objetivos principais dessa gradação do risco de suicídio é justamente permitir, por meio da determinação do risco, qual o manejo clínico apropriado desse paciente e quais são as nossas prioridades. Quais são as prioridades em termos de ações terapêuticas para aqueles indivíduos, né, para esse indivíduo especificamente, após a determinação do risco de suicídio. Esse quadro é bem interessante. Acho legal depois você dar uma pausa e ver com muita calma, porque ele resume muita informação legal. Só lembrando, certo? Eu acabei não dizendo nas outras aulas, nas aulas 2 e 3, mas as referências bibliográficas que eu utilizo para todas essas aulas, se você estiver vendo diretamente no YouTube, vai lá na plataforma Save, certo? Que lá vai estar bem direitinho as referências utilizadas em cada uma dessas aulas, para quem quiser conferir os artigos, os livros, tudo que é utilizado como base para essas aulas está lá direitinho para você conferir, tá certo? Então aqui a gente tem os determinantes, principalmente aqui dos transtornos psiquiátricos, tanto questões genéticas, biológicas, né? A questão do histórico de abuso, como a gente viu naquele estudo, espero que você lembre, determinando aqui, fazendo parte, né, da gênese dos transtornos psiquiátricos e juntamente com outros fatores de personalidade, perdas e conflitos, família disfuncional, implicando aí no maior risco de dor psíquica, de desesperança, que aliadas a ideias de suicídio, a ideias que não há saída, que aquilo funcionaria como um alívio, isso leva à formulação de um plano. E esse planejamento suicida, como a gente viu aqui pela identificação, pela imitação, principalmente quando é relacionado à exposição do suicídio de alguma celebridade, de alguém conhecido, né? A gente viu esse estudo também. Quando há disponibilidade de meios letais, acaba realmente por se transformar em uma tentativa ou propriamente no suicídio. Só lembrando, e aqui essa seta é importante, que nem sempre a ideação terá que obrigatoriamente passar pelo estágio de planejamento. Existem alguns pacientes que, principalmente naqueles que possuem uma impulsividade mais marcante, que, embora não haja um planejamento específico naquele momento, a ideação de suicídio pode acabar evoluindo para uma tentativa e o suicídio propriamente dito, certo? Aqui são os principais tópicos que a gente vai aprofundar nessa aula de agora, certo? O que é que está acontecendo, o estado mental atual, a intencionalidade de suicídio, os principais fatores de risco e proteção e, por fim, a formulação do risco de suicídio. Vamos lá aprofundar cada um deles? Primeiro, o que está acontecendo? Esse tópico diz respeito à nossa entrevista inicial com o paciente. É importantíssimo fazer um histórico, fazer uma coleta de uma história clínica detalhada. Para isso você vai precisar de tempo, certo? E vai precisar também estabelecer uma boa relação médico-paciente e, óbvio, essa relação não só médico-paciente, é uma relação profissional-paciente. Pode ser o psicólogo, pode ser o enfermeiro, pode ser outros profissionais da saúde que estejam fazendo ali o acolhimento desse indivíduo, mas vai precisar de tempo e de um atendimento humanizado
para a gente conseguir desenvolver um bom vínculo. E óbvio, é interessante começar com perguntas mais abrangentes. A gente vai ver daqui a pouquinho, tem uma escala de gradação que é bem interessante para falar para vocês como é que deve ser a condução da entrevista nesse momento. É natural que o paciente apresente alguns mecanismos de defesa ali naquele momento. É um tema delicado e que por isso mesmo deve ser introduzido com muita cautela. Então a finalidade da entrevista seria principalmente ali tentar identificar o problema e obviamente tentar conduzir o tratamento, né, tentar determinar qual o tratamento mais eficaz para aquele paciente. Questões diretivas são importantes justamente para que a gente consiga identificar fatores predisponentes, precipitantes, identificar a presença de um transtorno mental. Lembram lá dos 4 principais transtornos mentais envolvidos na maior possibilidade de risco de suicídio: transtornos de humor, transtornos de dependência de substâncias, principalmente álcool, esquizofrenia, transtorno da personalidade, principalmente o borderline. Dentro desse tópico de estado mental atual, um exame do estado mental é uma coisa fundamental dentro de uma avaliação em saúde mental. Ansiedade, inquietude, impulsividade, agressividade, impulsividade ali principalmente no paciente com transtorno da personalidade, a desesperança como uma característica marcante principalmente nos transtornos de humor, vergonha e vingança também ali nos transtornos de humor, mas também em outras patologias, presença de psicose, lembrando que a esquizofrenia também é uma das principais patologias que cursa com o risco de suicídio. Então essas são as principais características do exame mental que estão relacionadas ali a um maior risco de suicídio e que é importante você avaliar que, caso presentes, também já acendeu o alerta em relação ao maior risco. Esse quadro é bem interessante, ele por meio desse mnemônico, né, dos Ds, resume diversos tópicos que são importantes nessa avaliação: dor psíquica, desespero, desesperança, desamparo, depressão, dependência química, delírio, delirium, né, que é o estado confusional orgânico. E é interessante justamente como forma de relembrar os principais fatores associados, né? Então fica a dica, quem quiser dar uma pausa, ver, anotar isso aí bem direitinho, vale a pena. Sempre nessa questão do paciente com um potencial risco de suicídio, é importante lembrar que, embora haja a intensidade ali da motivação suicida, sempre vai haver também, na maioria dos casos, um desejo conflitante de continuar vivendo. Embora hajam alguns fatores de risco, também há normalmente fatores protetores. E aí, justamente o trabalho da gente, que é difícil, não é um trabalho simples, vai ser colocar esses fatores de risco num lado da balança e os fatores protetores no outro lado da balança e tentar identificar para qual lado está pendendo mais. E isso é que é o desafio. Mas vamos lá. Na entrevista, sempre interessante começar ali pelos questionamentos de pensamentos mais negativos. Por exemplo, vamos analisar que vamos supor que você está entrevistando um paciente que começa a dizer alguns sinais e sintomas de depressão, e aí você naturalmente tenta começar a introduzir esse assunto com muita cautela, perguntando por ideias mais negativas, ideias mais pessimistas, uma coisa bem abrangente. À medida que o paciente for respondendo de forma afirmativa, aí você vai seguindo essa seta aqui para tentar identificar qual o risco de suicídio naquele momento ligado à ideação ou planejamento suicida. Comece perguntando por ideias de morte, né? Já seu João, exemplo, o senhor está dizendo que tem um pessimismo, que tem ideias mais negativas, mas essas ideias estão relacionadas ao fim da vida? E ali, se ele for respondendo afirmativamente, você vai continuando as perguntas e esmiuçando. Mas, seu João, essas ideias, o senhor já pensou especificamente em tirar a própria vida? E aí você está questionando aqui esse outro ponto, ideias de suicídio, de uma forma bem objetiva, bem clara, certo? Sem muitos arrodeios na pergunta. A pergunta tem que ser clara, certo? E objetiva, apesar dela começar de uma forma gradual. Nunca você vai logo ao ponto, logo de cara, certo? Então começa com a forma gradual, pensamentos negativos, partindo para ideias de morte, pensamentos de suicídio e, por fim, realmente você vai perguntar: mas, seu João,
Já chegou a planejar a forma como o senhor faria para tentar tirar a própria vida? E aí realmente você entra aqui nesse tópico dos planos de como se matar. Certo? A partir desse momento, a partir dessa pergunta, como a gente viu que a tentativa prévia de suicídio é um fator muito importante e que deve constar na sua entrevista, se o paciente disser que tem um planejamento ativo, uma próxima pergunta bem interessante na sua entrevista seria perguntar se existe no histórico desse paciente alguma tentativa prévia. Esse é um fator importante que deve contar na história. Alisson, mas essa questão aqui de perguntar se o paciente chegou a pesquisar pelo poder letal daquele método, ou chegar a perguntar se o paciente tem pesquisado por tomar alguma providência após a morte, por exemplo, para que não seja encontrado o seu corpo, né, após cometer o suicídio. Normalmente esses dois tópicos aqui acabam não fazendo parte da entrevista ali naquele momento. Você pode até perguntar, mas são perguntas que normalmente, quando você chega nessa parte aqui do planejamento suicida, é um tópico que já deu para entender que há um nível de gravidade importante, que você perguntar agora por tentativas prévias seria até mais relevante para que você consiga determinar a gradação do risco de suicídio. Óbvio que se você tiver um relato espontâneo do paciente dizendo que chegou a pesquisar métodos na internet, chegou a, tomar uma providência para que o corpo não fosse encontrado facilmente posteriormente, você precisa também registrar isso, e isso também é relevante para o entendimento da gravidade do risco de suicídio naquele momento. Muita cautela ao conduzir esse assunto, ao introduzir, né, a um tema que é bem delicado. Normalmente o paciente tem uma certa resistência, acaba chorando. Se tiver um familiar ali próximo na sala, você pode até pedir para o acompanhante se retirar momentaneamente, para que o paciente possa se sentir mais à vontade em se abrir sobre esse tema. E depois de introduzido, é como eu falei, depois que o tema já foi introduzido, também não tem mais por que fazer tantos arrudeios em relação ao que você quer questionar. Perguntas claras, objetivas, realmente perguntando pela questão da ideação suicida, do planejamento, tentativas prévias, certo? O planejamento suicida, só destacando, não é uma curiosidade mórbida, você não está perguntando como uma forma de curiosidade. É importante saber se o paciente planeja e o que ele planeja. Porque eu tenho que tentar entender se é uma coisa factível, se ele tem acesso àquele meio letal por meio do qual ele está planejando. Então é uma coisa importante. É uma conduta clínica imprescindível, pessoal. A existência do planejamento suicida, por si só, ele já coloca esse paciente em um grau de risco pelo menos moderado ou alto. O planejamento suicida, ele já não pode mais, você já não pode mais caracterizar um paciente que tem um planejamento específico, um planejamento ativo, como um baixo risco de suicídio. Não, no mínimo moderado ou alto. Quais são circunstâncias que sugerem uma alta intencionalidade suicida? Vamos lá? Entender, para se essas circunstâncias estiverem presentes na sua entrevista, você já compreender que existe ali uma possibilidade de ser pelo menos um moderado ou um alto risco. Comunicação prévia de que irá se matar, mensagem ou carta de adeus, providências finais antes do ato, planejamento detalhado, um planejamento minucioso, precauções para que o ato não seja descoberto, ausência de pessoas por perto que possam socorrer, método violento ou uso de drogas mais perigosas, crença de que o ato seja irreversível e letal. Então, atentem para todas essas circunstâncias. São circunstâncias relevantes, importantes, que caso apareçam na sua história clínica, como eu falei, não é uma fórmula, não é matemática, a gente não vai somando e a partir de tantos fatores já deu um determinado risco. Não funciona dessa forma, mas cada vez mais que você vai somando fatores de risco importantes, circunstâncias que sugerem alta intencionalidade suicida, e você tem a presença de poucos fatores protetores, entenda que realmente essa balança acaba pesando mais para o paciente ser um risco alto, um risco moderado. No tópico 4 dessa aula, os principais fatores de risco e fatores de proteção, sugiro que você
veja as aulas 2 e 3, porque nessas aulas, obviamente, eu vou trazer com uma riqueza de detalhes muito maior. E é importantíssimo conhecer os fatores de risco e os fatores de proteção para você justamente determinar qual o índice, qual o grau de risco de suicídio desse paciente. Se você está vindo agora somente para essa aula, né, chegou agora já para essa aula e não viu as anteriores também, eu vou deixar aqui para você um pequeno resumo, certo? Você dá uma pausa agora, lê com calma todos esses tópicos, certo? Para você poder ter condições de seguir agora na aula sem precisar voltar agora de imediato já para 2 e 3. Mas recomendo assistir, certo? E aí, finalmente, você chega na formulação do risco de suicídio. O julgamento clínico, como já ressaltei, é a questão mais relevante ainda do que a aplicação da escala propriamente dita, é o julgamento clínico. E esse julgamento clínico, a partir da avaliação de todos os fatores protetores, fatores de risco, permite que você consiga realmente definir qual é a melhor forma de manejo de cada paciente. Está um pouquinho pequeno aqui, vamos aumentar esses quadros aqui que eu estou mostrando, né? Vamos aumentar para ler, para entender melhor. No baixo risco de suicídio, pessoal, teríamos mais ou menos esse perfil de paciente. É um paciente que nunca tentou suicídio, que tem ideias de suicídio, mas que são passageiras e perturbadoras, apesar de perturbadoras, né? Mas são ideias passageiras. Não planeja como se matar, ele não tem um planejamento específico, apesar de ter um transtorno mental, né, se presente, mas os sintomas normalmente estão bem controlados, tem uma boa adesão ao tratamento, tem vida social, tem um apoio social, uma rede de apoio muito bacana. Então, não encarem isso aqui como sendo uma coisa fixa, estática, certo? Eu estou trazendo aqui mais ou menos o perfil do paciente de baixo risco, certo? Eu estou agrupando características dentro de um quadro aqui que permita classificar como baixo risco. Óbvio que se tiver alguma coisinha dessas como diferente, mas que no geral você caracterizar que esse paciente tem muitos fatores protetores e tem poucos fatores de risco, você caracteriza esse paciente como uma baixa intencionalidade de suicídio, um baixo risco para suicídio. Já no risco moderado, a gente lembra que eu falei da tentativa prévia, que já caracteriza esse paciente como pelo menos moderado ou alto. Então é um paciente que às vezes, né, nem sempre, mas às vezes já vai ter ali um histórico de uma tentativa, né, uma tentativa prévia de suicídio. Tem uma depressão ou um transtorno bipolar, que são as patologias mais prevalentes em termos estatísticos para risco de suicídio, os transtornos de humor. Ideias persistentes de suicídio vistas como solução para aquele problema. Não tem um plano ainda exatamente de como se matar, apesar de ter ideias, de ter alguns sintomas mais intensos, mas é um paciente que ainda não tem um planejamento específico, não tem um histórico de impulsividade tão relevante, não tem ali o abuso ou dependência de álcool ou outras drogas. Lembre que o álcool acaba funcionando como um fator precipitante, né? E conta com um razoável apoio social. Vê aqui que é o meio termo, conseguiu identificar? Paciente do risco moderado é aquele paciente que você consegue ver ali que ele, apesar de ter um certo risco de já ter tentado, de ter ali sintomas, mas tem também muitos fatores protetores. Ele vai na consulta com um acompanhante, ele tem um apoio legal dos familiares, ele é um paciente que tem ali uma perspectiva de adesão ao tratamento, apesar de estar muito angustiado, de às vezes não ter uma perspectiva em relação ao seu futuro. Então esse é o risco moderado. É assim, muito comum que muitos pacientes acabam se enquadrando dentro de um risco moderado. E aí na aula seguinte a gente vai ver quais as condutas que a gente precisa tomar. Aqui já é o risco alto. Então, muito cuidado, leiam com atenção, prestem bem atenção nessa parte, porque é um paciente de maior gravidade que exige mais de nós, profissionais. É um paciente que tem já um histórico de tentativas de suicídio. Normalmente, um paciente com depressão grave, com influência às vezes até de delírio, alucinação, ou seja, sintomas psicóticos, abuso ou dependência de álcool, desespero, tormento psíquico intolerável, ele não vê saída, ele não tem perspectivas. É um paciente que já tem um planejamento ativo, que ele já tem realmente um plano definido de como se matar,
tem acesso a meios letais para realmente colocar em prática esse plano, já inclusive às vezes até tomou providências para o ato de suicídio. Então, óbvio que nem todos esses fatores, né, como eu falei, vão estar todos eles presentes para que você caracterize o paciente como alto risco de suicídio, mas a presença de o contrário lá do baixo risco, né? Muitos fatores de risco e pouquíssimos fatores protetores. Você vendo ali que já tem um histórico de tentativa prévia, já tem um transtorno mental não estável, que são os principais fatores de risco, transtorno mental e tentativa prévia, um planejamento bem definido e ainda mais alguns outros fatores de risco e pouco suporte social, é um paciente grave. É um paciente grave que exige condutas mais sérias, né? A gente vai ver nas próximas aulas quais as condutas que a gente precisa tomar quando a gente está diante de um paciente de alto risco. Importante. Esse risco, galera, é um risco mutável. Embora naquele momento, naquele dia do atendimento do paciente esteja, por exemplo, com um risco moderado, nada impede que alguns outros fatores estressores venham a ocorrer, um fator precipitante, alguma outra coisa, e esse paciente evolua para um alto risco, ou que, por exemplo, o tratamento avance bem e ele saia do risco moderado para um risco baixo, também é possível. Então, sempre lembrar que esse risco ele não é estático. Ele é um risco mutável e que é importante o acompanhamento desse paciente. Sempre importante registrar tudo em prontuário. Prontuário, ele é o nosso aliado. Mais ainda importante do que registrar em prontuário, é interessante que você faça tudo que está ao seu alcance, até por uma questão realmente de consciência, de você ter em mente que você fez tudo o que você podia por aquele paciente, tudo que estava ao seu alcance. Mas também tão importante quanto ter a consciência limpa é registrar em prontuário para que você também consiga se resguardar do ponto de vista jurídico. E isso é uma coisa relevante que precisa ser dita. Infelizmente, pacientes graves existem em todas as especialidades. Na psiquiatria, o paciente potencialmente suicida está entre os pacientes mais graves, se não o mais grave da psiquiatria. Então, registrar qual o risco de suicídio daquele paciente no dia da avaliação e as coisas que foram sugeridas como condutas medicamentosas, não medicamentosas, para aquele paciente, registrar tudo direitinho, a presença do familiar na hora da consulta, enfim, todas as informações que realmente servirem para poder dizer ali que você realmente fez uma avaliação prudente, uma avaliação correta do risco do suicídio e recomendou tudo que estava ao seu alcance, isso também é muito importante. Então, registrem tudo no prontuário. Bora voltar para os casos? Então, nos casos agora, pessoal, agora que vocês já viram como é que funciona a gradação do risco de suicídio, espero que vocês consigam ver a diferença do caso clínico número 1 para o caso clínico número 2 e consigam, né, também com o auxílio desta aula, classificar bem, né, qual o risco de uma, qual o risco de outra, ok? Nesses eu não tenho nada grifado, então eu vou colocar aqui nos casos, certo? E aí vocês vão poder pausar, vão poder ler novamente. Vou passar aqui o slide para você pausar de novo e poder ler mais, certo? E agora o caso clínico número 2. Dá uma pausa, lê bem. E agora nesse outro slide, pausa, lê bem novamente. Vamos lá? Caso clínico número 1, gabarito, certo? Cara, paciente com muitos fatores de risco, profissão de risco, tem aqui no histórico dela um planejamento ativo e que é factível, porque ela planeja com medicamentos injetáveis e ela é um profissional médica, tem um histórico de tentativa prévia na adolescência. Então, assim, outros fatores, ela tem aqui uma rede de suporte que não é tão forte, digamos assim, porque é uma rede de suporte que é uma paciente divorciada, que tem uma relação difícil com o ex-esposo. A rede de suporte são um é um adolescente, o outro é um paciente um acompanhante de 18 anos, que é o filho. Então, assim, tem muitos fatores de risco, não tem tantos fatores protetores assim, tem planejamento ativo, tem histórico de tentativa prévia. Então essa é uma paciente que, sem perspectivas também,
é uma paciente que a gente caracterizaria como sendo uma paciente de alto risco, certo? Caso clínico número 2, aqui vocês já veem o contrário. Aqui vocês veem que realmente é uma paciente que tem ideação, mas que é uma ideação que não tem um planejamento ativo. Ela não tem histórico de tentativa prévia, ela não tem uma profissão de risco, ela não tem sintomas tão intensos como o caso número 1. E aí, por ter uma rede de suporte, uma rede de apoio também muito boa, muito bem estruturada, essa paciente número 2 a gente vai caracterizar como sendo uma paciente de baixo risco. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula número 4. Aguardo vocês nas aulas 5 e 6, também aulas bem bacanas sobre condutas não medicamentosas e condutas medicamentosas. E é isso. Encontro vocês na próxima aula. Valeu!